Dizem que até Aristóteles, o pai da lógica formal, se debruçava e lutava com essa pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Afinal de contas, o ovo vem da galinha, a galinha vem do ovo, como é que poderia um vir antes do outro? Numa interpretação simples de Gênesis, nós poderíamos dizer que as aves antecipam os ovos, afinal, no quinto dia, Deus criou todas as aves do céu com a capacidade de colocarem ovos. E nós sabemos, sim, que as galinhas são da ordem dos galiformes, mas eu não quero gastar o nosso tempo discutindo isso. Há uma outra pergunta mais importante que eu quero fazer para você hoje. A pergunta é a seguinte: o que vem primeiro? A palavra de Deus ou a nossa fé? Ou seja, primeiro eu creio e depois Deus me dá uma palavra, ou primeiro Deus me dá uma palavra e então eu creio? Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta, na verdade um tratado à igreja de Roma, o seu assunto principal é a justificação pela fé. Em outras palavras, Deus, o justo juiz de todo o universo, ele declarou justos, completamente justos, aqueles que creem. E o nome da doutrina é justificação pela fé. Ou seja, o homem não se torna justo diante de Deus por suas próprias obras, mas se torna justo diante de Deus primeiramente, exclusivamente, pela fé. O homem confia nos méritos de Cristo. E claro, o subproduto dessa fé é que o homem então possa viver uma vida de boas obras. Há um equilíbrio perfeito nisso. O que ocorre é que quando Paulo escreve essa carta, existiam muitas pessoas que objetavam a essa doutrina, particularmente os judeus e os judaizantes. Rompia com tudo que eles acreditavam nas páginas do Antigo Testamento. É nesse contexto que nasce o capítulo 4 dessa carta, onde o apóstolo Paulo vai demonstrar com tamanha eficiência que Abraão também foi justificado pela fé. Romanos, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: que diremos então ter conseguido Abraão, nosso progenitor segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? E Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ao que trabalha, não lhe é imputada a recompensa por graça, mas por dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada para a justiça. Do mesmo modo, também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, que teve quando era circuncidado, para que fosse ele pai de todos os que creem, ainda que não sejam circuncidados, a fim de que a justiça lhes fosse imputada. E fosse também pai da circuncisão, para aqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Paulo apresenta essa mensagem maravilhosa, que o homem não precisa mais se desesperar em se esforçar e achar alguma maneira de agradar o Deus perfeito, santo e justo, mas que o homem pode ter certeza que quando Deus lhe oferece do seu amor e da sua graça, tudo isso pode ser recebido apenas pela fé. E porque Abraão fez isso, ele se tornou o pai da fé, ou o pai de todos os que creem, sejam estes circuncidados ou incircuncisos, sejam judeus ou não judeus. Obviamente, Paulo era um judeu circuncidado e foi recebido pela graça de Deus e abraçou o amor de Deus pela fé. Tito, um dos companheiros de Paulo, era um não judeu, era incircunciso, recebeu a mesma graça, abraçou o mesmo amor pela fé. Então, nesses versículos, o apóstolo Paulo demonstra, primeiro, que Abraão não foi aceito por Deus por alguma virtude que tivesse. De fato,
Lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 24, nós aprendemos que Abraão era filho de Terá. E Terá era um fabricante de ídolos. Eles adoravam falsos deuses. E se tinha um vício que todo judeu desprezava, era o vício da idolatria. Buscando nas páginas da história bíblica, lá temos Abraão envolvido com a prática mais detestável para um judeu, a idolatria. Mas mesmo assim ele foi declarado justo. Por conta da sua idolatria, por conta de alguma virtude que tivesse, definitivamente não. Então, o segundo argumento que os seus opositores imaginários apresentariam ali é que Abraão foi justificado por causa das obras da lei. Na realidade, alguns rabinos chegavam a afirmar que Abraão era o guardião da lei mesmo antes da lei ter sido promulgada, o que é uma grande inverdade. Nós sabemos que Abraão antecede a lei em pelo menos 500 anos. Pense nisso. Ele não foi justificado pelas obras da lei, porque a lei sequer tinha sido ainda promulgada. Seria promulgada apenas 500 anos depois. Então, os opositores de Paulo diriam: provavelmente foi por causa da circuncisão, afinal de contas, Abraão se circuncidou. É verdade. No entanto, a declaração da graça de Deus, da bênção de Deus sobre a vida de Abraão está em Gênesis capítulo 15. E a circuncisão de Abraão vai acontecer em Gênesis capítulo 17. Entre um capítulo e o outro, nós temos um período de 14 anos de distância. Então, o que nos faz admirar Abraão? O que nós admiramos é a fé de Abraão. Quando Deus o chamou lá na terra de Ur dos Caldeus e disse: vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E ele sai sem saber qual era o destino ou como era essa cidade. Ele conheceu a Deus, ele confiou em Deus. E isso faz de Abraão o pai da fé. Aliás, pense por um momento em todos os heróis da fé. Cada um deles tem problemas. Quando pensamos em Noé, depois do dilúvio, se embriagou. Davi tem histórias inomináveis, terríveis sobre a sua vida. Raabe, conhecida como uma prostituta. Gideão tem um comportamento no mínimo estranho no livro de Juízes. O que admiramos nesses homens? O que admiramos nessas mulheres? O que nos faz, ano após ano e depois de milhares de anos, contarmos as suas histórias? Um denominador em comum. Não são as suas virtudes, não são as obras da lei, não são elementos do judaísmo como a circuncisão, apenas um elemento unificador: a fé. Então, voltando à nossa pergunta. Primeiro vem a nossa fé e depois vem a palavra de Deus? Ou primeiro vem a palavra de Deus e nós exercemos fé? Evidentemente é a segunda alternativa. Em Romanos capítulo 10 nós lemos que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Cristo, quando lemos o texto sagrado e confiamos que Deus cumprirá aquilo que disse, é aí que estamos de fato exercendo a nossa fé. Portanto, a fé não é mera credulidade, não é mera crendice em que eu imagino qualquer coisa e, por assim dizer, vou amarrar as mãos de Deus e obrigá-lo a fazer qualquer coisa. Não. Primeiro eu recebo a palavra de Deus, confio na palavra de Deus, vivo pela palavra de Deus, sirvo pela palavra de Deus, persevero pela palavra de Deus, me encorajo pela palavra de Deus, sou desafiado pela palavra de Deus e não volto atrás, porque eu conheço a Deus e eu confio em Deus. Foi exatamente isso que fez Abraão. Abraão ouviu a palavra de Deus, depositou totalmente a sua fé nas palavras de Deus e saiu em busca de uma terra, de uma cidade que Deus seria o artífice. Há uma história muito interessante escrita num livro chamado Suor Santo, Holy Sweat. É um livro de Tim Hensel. Ele conta que certa vez ele estava passeando com seu filho, ele sempre ensinava o filho sobre o seu amor. E o filho exercia tamanha confiança nele. E um dia, quando estavam numa floresta, o filho subiu numa colina. E de repente ele ouviu a voz do filho dizendo: "Papai!" Quando ele se virou, ele não teve tempo de pensar. O menino se lançou nos seus braços, ele agarrou o filho e os dois caíram no chão. Ele olhou para o filho e perguntou: "Por que você fez isso?" E o menino, com um sorriso largo, respondeu: "Porque você é o meu pai. Eu confio em você."
A fé não é uma obra meritória. A fé é uma profunda convicção, uma persuasão certeira de que Deus fará aquilo que disse que faria. Assim, se queremos viver uma vida de fé, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque exclusivamente conhecendo a palavra de Deus, poderemos depositar a nossa fé. A fé não acontece no vácuo, em lugar nenhum. A fé não é fé na fé. A fé não é nas coisas que eu imagino ou meramente desejo. A fé é um exercício de confiança em alguém. Deus é capaz de fazer o que disse, Ele está desejoso de fazer o que disse. E se a nossa confiança está em Deus, o nosso Pai, então somos filhos de Abraão, que é o Pai de todos os que creem. Oremos. Pai, muito obrigado pela sua palavra, pela oportunidade, Senhor, de meditarmos no que a Santa Escritura nos diz sobre o fato de que o Senhor nos recebe livremente em amor pela fé. E nós queremos crer na sua palavra, não queremos crer em qualquer coisa, em nossas próprias ideias ou desejos. Queremos confiar na sua palavra. E como aquela criança que se lançou nos braços de seu pai, nós queremos nos lançar nos seus braços. Porque a fé para nós não é um salto no escuro, mas é um salto nos braços do nosso Pai amoroso. É em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém, Pai. Amém. Seja um missionário digital, curta essa mensagem, comente, compartilhe. Não vá embora correndo, nós temos agora a ceia do Senhor.